O cuidado com as sobrancelhas é tão importante quanto com a pele ou os cílios. Naquela época, as meninas geralmente não davam importância à tonalidade escolhida para as sobrancelhas, algumas ainda as arrancavam. Como se fossem fios, embora essa forma tenha saído de moda há muito tempo. Para saber como pintar as sobrancelhas com um lápis, é necessário criar uma imagem bonita de forma independente. Ao dar forma e cor naturais às sobrancelhas, você pode enfatizar as vantagens naturais da aparência e criar um visual mais expressivo. O cuidado com as sobrancelhas não é menos importante do que o cuidado com a pele. Cuidados com as sobrancelhas em casa. Visitar os profissionais do salão de beleza para cuidar dos pelos das sobrancelhas é louvável, mas não cancela o cuidado com elas em casa. Há várias condições para manter um formato bonito. Você não deve depilar as sobrancelhas por conta própria. Isso é especialmente verdadeiro na primeira vez. É melhor que essa tarefa seja realizada por um mestre qualificado. Ele será capaz de dar às sobrancelhas o formato desejado e mostrará como soltar as mãos adequadamente no futuro. É necessário tingir as sobrancelhas. Agora não estão na moda os fios e o lápis cuidadosamente deduzido. A principal regra da maquiagem é a naturalidade. É melhor escolher paletas que incluam vários pigmentos. Eles não só permitem que você deixe as sobrancelhas mais brilhantes e expressivas, mas também proporcionam um resultado mais natural. Se for usado um lápis, é necessário desenhar os pelos com cuidado. Importante: a densidade darão às sobrancelhas uma máscara de modelagem. Os meios à venda estão presentes em tons de marrom claro, marrom escuro e preto. Não é recomendável arrancar o início da linha de crescimento da sobrancelha. Embora nenhum pelo deva crescer entre as sobrancelhas, o início da linha de crescimento não deve ser tocado. Essa mudança pode distorcer as características faciais. A maquiagem das sobrancelhas deve ser completamente removida. Para remover a maquiagem, use leite ou outros meios sem álcool. Os pelos são limpos com um disco de algodão até que todas as impurezas sejam removidas. O formato deve ser proporcional às características faciais. Não vale a pena perseguir as novas tendências da moda se elas não se adequarem ao tipo de aparência. As sobrancelhas finas da natureza antes da coloração precisarão ser penteadas e fixadas com cera. Uma forma larga é formada com gel. Para sobrancelhas claras, existe um gel de coloração que escurece os pelos em 1 ou 2 tons. Não deixe de lado os cosméticos para sobrancelhas. A linha de produtos para o cuidado dos arcos das sobrancelhas é muito diversificada. Eles oferecem, além de representantes de cosméticos de luxo, marcas econômicas. Em vez dos tradicionais lápis, são usadas variantes à base de pó compacto. Um dos novos produtos para sobrancelhas são as pomadas. Elas têm uma textura densa e fixam as sobrancelhas sem colagem. A pomada é um produto relativamente novo para colorir as sobrancelhas. A depilação das sobrancelhas deve ser feita da maneira correta. As pinças são escolhidas com bordas chanfradas. Essa ferramenta é mais confortável e não causa fortes sensações dolorosas. Para evitar o crescimento interno, arranque os pelos na direção do crescimento. Cuidados com as sobrancelhas em salões de beleza. Nos salões de beleza, iniciantes e mestres experientes oferecem muitos procedimentos que permitem deixar as sobrancelhas perfeitamente bonitas. Entre os mais famosos, destacam-se os seguintes: extensões. Ele permite que você crie uma forma perfeita em algumas horas e adicione densidade. Para o procedimento, os cabelos de látex macios são retirados e fixados com uma cola especial. A composição é segura e não causa alergias. Deve-se lembrar que, com sobrancelhas postiças, não é possível frequentar banhos e saunas, usar cosméticos à base de óleos, esfregar o rosto com uma toalha após a lavagem. Microblading, um serviço que se assemelha à tatuagem. Com sua ajuda, você pode desenhar os cabelos nas áreas onde eles estão faltando. Nas camadas superiores da pele, com uma agulha, o mestre injeta pigmento, desenhando manualmente cada pelo. Threading, modelagem das sobrancelhas com fio de seda. Esse procedimento é um dos mais rápidos, indolores e eficazes. Ele remove todos os pelos, mesmo os menores que não podem ser removidos com uma pinça. Threading, modelagem de sobrancelhas com fios. A laminação é um tratamento revitalizante. É adequado para mulheres que têm pelos grossos e rebeldes. As sobrancelhas são tratadas com um produto especial e, em seguida, é aplicada a queratina.
O cuidado complexo fortalece os cabelos e os satura com microelementos úteis. Um procedimento de 1h30 permitirá manter o efeito obtido por 2 a 3 meses. Coloração de sobrancelhas com um lápis. A coloração das sobrancelhas é necessária para torná-las mais brilhantes e seu rosto mais expressivo. Na maioria das vezes, as sobrancelhas são pintadas com cores especiais. Se você quiser mudar a tonalidade dos pelos de tempos em tempos, vale a pena usar um lápis. Antes de usar um lápis, é importante escolher a tonalidade certa. O mais fácil nesse sentido são os tons de cabelo castanho. A cor é escolhida de acordo com o tom das sobrancelhas. As meninas com outros tipos de aparência terão mais dificuldade, as morenas podem usar um lápis marrom. O tom taupe, marrom acinzentado, é apropriado para loiras e loiros. As moças ruivas devem preferir a sombra terracota ou cobre. É necessário conhecer as regras de uso do lápis, que lhe permitirão aplicar a maquiagem corretamente. As linhas são aplicadas em traços. Não é necessário desenhar uma faixa uniforme ao longo de todo o comprimento das sobrancelhas. Desenhe uma linha fina e nítida de sobrancelhas ao longo do contorno e, em seguida, preencha sua parte interna. Não é necessário pressionar o lápis com força. Para obter um resultado natural, todos os movimentos devem ser os mais leves possíveis. A pressão pode ser necessária somente ao desenhar o canto externo da sobrancelha. Na maquiagem das sobrancelhas, não se deve desistir da mistura. Uma escova para sobrancelhas ou a aplicação de gel modelador incolor pode ajudar a suavizar as linhas nítidas. Em vez de um pincel tradicional, é conveniente usar um pincel kabuki. O tingimento de sobrancelhas é mais frequentemente necessário nos casos em que o proprietário não gosta do formato ou da cor das sobrancelhas. É dada atenção especial aos arcos das sobrancelhas ao criar uma maquiagem para a noite. A coloração das sobrancelhas com um lápis não é demorada, cerca de 5 a 10 minutos. Se você escolher cosméticos de alta qualidade, o resultado durará até a noite, até que o contorno não seja removido. Se necessário, as sobrancelhas podem ser pintadas durante o dia. É difícil responder à pergunta sobre o que é melhor, lápis ou sombra para as sobrancelhas. Cada método tem suas próprias vantagens. Entre as vantagens de usar um lápis, destacam-se as seguintes: uma grande variedade de tons, preço acessível, longa vida útil. A desvantagem é a necessidade de afiar o lápis com frequência. Coloração passo a passo das sobrancelhas com um lápis. É importante que os cosméticos sejam bem aplicados, não manchem e não deixem áreas sem cor. Qualquer produto escolhido deve ser confortável de usar. Ao usar sombras, você não pode ignorar as seguintes vantagens: aparência natural, fácil de corrigir defeitos que podem ocorrer durante a aplicação de cosméticos, correção rápida, baixa chance de reações alérgicas. As sombras para sobrancelhas podem ser facilmente substituídas por sombras para olhos. A única condição é que sejam foscas. Brilhantes e peroladas não funcionam, a capacidade de alterar a imagem com frequência. Há desvantagens: é quase impossível desenhar uma linha fina, é difícil encontrar a tonalidade certa nas lojas, é lavado rapidamente. Com água, não há opções à prova d'água. Depois de avaliar os prós e os contras, cada mulher escolhe para si a opção mais adequada. Mais frequentemente, as sombras são usadas para pintar a parte interna das sobrancelhas e o lápis para criar um contorno. A coloração com sombras é um procedimento simples e rápido. Regras para o uso de um lápis para sobrancelhas. Sabendo como pintar corretamente as sobrancelhas com um lápis, cada representante do belo sexo poderá corrigir sua forma e cor sem ir ao salão de beleza. Antes de começar a usar o lápis, escolha o início e o fim da sobrancelha. O início da sobrancelha deve estar no local onde você possa traçar uma linha visual perpendicular à covinha na asa do nariz. Para determinar o final da sobrancelha, o lápis é colocado de forma que passe pelo canto externo do olho. Guia passo a passo. Selecione o tom de lápis desejado. Para evitar que o traço pareça desleixado, vale a pena certificar-se de que o lápis seja realmente destinado às sobrancelhas. Para dar dureza, o lápis é colocado no freezer por alguns minutos. Depois disso, ele deve ser bem afiado. Escove os pelos e dê-lhes forma. Para isso, use uma escova especial projetada para pentear as sobrancelhas. A coloração é realizada somente na direção do crescimento do cabelo. Os traços são leves e curtos.
Para obter um resultado perfeito, é preciso praticar todos os dias. Para obter uma aparência bem cuidada das sobrancelhas após o uso do lápis, os pelos são escovados novamente. Se as sobrancelhas forem grossas, mas difusas, as etapas do passo a passo serão ligeiramente alteradas. Penteie as sobrancelhas e desenhe cuidadosamente os contornos, superior e inferior. A parte interna é preenchida com pequenos traços bem definidos usando um lápis. Logo acima da parte superior dos pelos, é aplicada uma sombra clara. Erros na maquiagem das sobrancelhas. Conhecendo as ações que não são recomendadas, é possível evitar erros na maquiagem. Não é necessário arrancar os pelos para desenhar o formato de sobrancelha que você gosta. Não use delineador ou rímel em vez de lápis, a menos que não haja desejo de ir direto para a apresentação circense. Não é possível corrigir discretamente a espessura de suas sobrancelhas com um lápis. Ao usar cosméticos para criar o formato, não ultrapasse a linha do cabelo. O lápis não deve ser de um tom muito escuro. Essas sobrancelhas não só não terão uma aparência natural, mas também acrescentarão alguns anos. Evitando os erros acima e seguindo as instruções, não é difícil criar uma maquiagem de sobrancelha para o dia a dia ou para a noite. Dicas de cosmetologistas experientes. Antes de criar uma maquiagem bonita e bem feita, você deve se familiarizar com as recomendações de especialistas, ao escolher o tom certo de lápis, você não deve ter vergonha de aplicá-lo na loja. Você deve pedir ao vendedor um apontador, pois afiar a camada superior reduzirá a possibilidade de contrair uma doença de pele. Depois disso, você deve sair ao sol para se ver à luz do dia. Imediatamente após arrancar os pelos com uma pinça para a aplicação de lápis ou sombra, não prossiga com a aplicação de lápis ou sombra. O fato é que, ao usar a pinça, a pele fica com pequenas feridas, onde é fácil contrair uma infecção. Por esse motivo, você deve depilar as sobrancelhas antes de ir para a cama. Além disso, antes e depois do procedimento, a pele é tratada com um agente antisséptico. A maquiagem não é aplicada até que a vermelhidão desapareça. A maquiagem das sobrancelhas é feita após a aplicação da base, mas antes de pintar os cílios e aplicar a sombra nos olhos. Importante: para que as sobrancelhas não atraiam atenção desnecessária, os olhos ficam mais brilhantes. Para corrigir o excesso de maquiagem, o lápis é removido com um cotonete pré-umedecido em um removedor de maquiagem. Todas as ações são realizadas com o máximo de cuidado e atenção, caso contrário, você pode arruinar todos os esforços e terá de fazer a maquiagem novamente. Só é possível obter a maquiagem perfeita se você prestar atenção a cada detalhe. É importante não apenas o formato das sobrancelhas, mas também a tonalidade escolhida, que deve estar em harmonia com a cor do cabelo. A cor do lápis é escolhida com base na tonalidade do cabelo. Não é necessário usar cores muito escuras. Ao corrigir cabelos excessivamente longos, deve-se usar uma tesoura para pará-los suavemente, mas não para arrancá-los com uma pinça. Ao aplicar a maquiagem, lembre-se da regra básica: as sobrancelhas são mais claras que os cílios. Elas não devem se destacar no rosto de um ponto brilhante. Os cuidados com as sobrancelhas devem ser realizados diariamente, não em uma base ad hoc. É necessário manter a forma, usar produtos de cuidado, colorir e fazer a correção em tempo hábil. Seguindo a orientação de cosmetologistas, é fácil pintar as sobrancelhas em casa. A maquiagem das sobrancelhas é uma parte importante da criação de uma imagem, portanto, deve-se dar atenção especial a elas. Os pelos incorretamente corrigidos ou pintados podem enfatizar ou ocultar falhas faciais, tornar o rosto sombrio ou alegre. É importante escolher o produto cosmético certo, experimentar várias opções e escolher a mais adequada. Muitos maquiadores dizem que as sobrancelhas são uma moldura, enquadrando o rosto no princípio da imagem. Por esse motivo, sua coloração não deve ser negligenciada.